A reprodução das esponjas pode acontecer de modo assexuado e sexuado, né? Então, organizando aqui, primeiramente a reprodução assexuada dessas desgraças aqui. Né? Você tem a reprodução por fragmentação ou regeneração. Esse nome já foi utilizado várias e várias vezes aqui pela gente. Na fragmentação, na regeneração, não depende da vontade do próprio organismo. Isso aqui acontece através de agentes externos, né? Você vai lá, era uma vez uma esponja, você quebra a esponja em duas. Não tem problema. Não apenas você não mata a esponja, como uma metade origina a outra origina uma, e aí vai. Estava até comentando, se você passa uma esponja no liquidificador, né, cada grupo de algumas células é capaz de originar uma esponja nova. Lembrando que devido à grande simplicidade das esponjas, a capacidade de regeneração é muito grande. Quanto mais simples, mais primitivo for o animal, maior vai ser a sua capacidade de regeneração. Maior vai ser a sua capacidade de formar novas células e de repor partes perdidas no corpo. E a esponja, extremamente simples, ela é craque em relação a essa história de se regenerar, né? Então, esponjas extremamente simples funcionam exatamente desse jeito. A fragmentação e regeneração não depende da vontade da esponja, né? Algum agente externo promove isso. Mas aí, às vezes ela faz isso de propósito. Brotamento ou gemiparidade, ela se programa para poder se fragmentar. Então, exatamente através lá da formação de brotos. Como é que funciona isso aqui? Era uma vez a esponja. E, gente, as células começam a se multiplicar e, à medida que elas se multiplicam, vai formando um broto. Esse broto ele fica conectado à esponja-mãe por uma parte estreita chamada de istmo. E, gente, é tão estreito esse istmo que já ele quebra. No que ele quebra, o resultado é que você tem lá a esponja-mãe e pessoas, o broto origina uma nova esponja. Tudo bem, vou chamar ela de esponja júnior. O júnior acabou aqui de nascer. O broto simplesmente desenvolve uma nova esponja. Existe o brotamento ou gemiparidade, existe a gemulação. Onde pessoas, gemulação não é igual a brotamento ou gemiparidade, mas ela é um tipo, tá? Ela é um tipo de brotamento. Esse tipo de brotamento, ele acontece em esponjas de água doce. E aí, pessoas, me ajuda a filosofar. Qual seria um problema que uma esponja de água doce pode sofrer na vida dela, que não tem perigo da esponja de água salgada sofrer? E a resposta não tem a ver com sal, né? Porque alguém poderia argumentar que a esponja de água salgada não vai faltar sal, na esponja de água doce poderia faltar. Mas a resposta não tem a ver com sal. A água, né? O mar, ele não seca. Mas, gente, um lago, um rio, ele pode secar. E como a esponja ela é obrigatoriamente aquática, se o rio, se o lago secar, esponja de água doce acabou morrendo. Nesse caso, na gemulação, você vai ter a formação de um broto especial chamado de gêmula, onde esse broto especial, gêmula, ele vai apresentar parede impermeável. Ah, moçada, isso quer dizer que como ele apresenta parede impermeável, ele consegue tolerar as secas. Ou seja, tá lá a seca violenta, né? Morreu todo mundo, mas a gêmula da esponja sobrevive. Daqui a 10, 20, 30 anos que seja, ela fica naquela vida latente, né? Com metabolismo reduzido, dormindo. Quando a água voltar, ela vai lá, origina nova esponja. Lembrando que no broto, né? Lembrando, moçada, que na gêmula nós vamos ter aquelas células
indiferenciadas, totipotentes da esponja, que é exatamente o arqueócito. Então, a gêmula tem parede impermeável para estias secas e apresenta arqueócitos indiferenciados e totipotentes. Ou seja, quando acabar a seca, o arqueócito ele produz uma nova esponja, né? Quando a água volta para o meio, os arqueócitos simplesmente originam uma nova esponja. Ou seja, é um tipo de brotamento, a gêmula é um tipo de broto, particularmente, moçada, que acontece em esponjas de água doce. Isso aí é a reprodução assexuada. Quando a gente fala em reprodução sexuada, toda vez que eu falar em reprodução sexuada de um grupo de animais, eu vou analisar 3 coisas. Se a galera é monóica ou dioica, tanto faz. Existem esponjas monóicas, hermafroditas, esponjas dioicas, de sexos separados. As que são hermafroditas, elas evitam a autofecundação, amadurecendo a parte masculina e feminina em épocas diferentes. Então, só a parte masculina amadurece, ou só a parte feminina, para evitar a autofecundação. Se, moçada, a fecundação é interna ou externa, a fecundação, nesse caso, ela é uma fecundação interna, apesar de a esponja ser séssil, apesar de não haver ato sexual, você tem lá uma célula chamada de gonócito, ele pode originar gametas. Ou origina o gameta masculino, espermatozoide, ou origina o gameta feminino, o óvulo. Sendo que o gameta masculino, ele então sai da esponja, vai para o meio. Esses gametas masculinos nadam até outra esponja, exatamente para promover a fecundação, para poder fecundar o óvulo. Detalhezinho, tá, gente? Esses gametas femininos localizados no mesoílo, né? Mesoílo é aquele espaço interno da esponja entre a camada externa de pinacócitos, a camada interna de conócitos. Se a fecundação acontece no mesoílo, acontece dentro lá da esponja, a fecundação é interna, né? Deixa eu só colocar o seguinte: gameta masculino, espermatozoide, né? Então o nome continua valendo aqui como sendo espermatozoide. Gameta feminino, óvulo, que nem acontece na gente, né? Nesse caso, não vai ter diferença em relação aos nomes. E aí, pronto, né? Os espermatozoides nadam até a outra esponja para poder fecundar o bendito do óvulo, localizados lá na estrutura do mesoílo. Pronto, acho que ficou mais bonitinho assim. Terceiro questionamento: se é monóico ou dioico, se a fecundação é interna ou externa, se o desenvolvimento é direto ou indireto. Nesse caso, moçada, o desenvolvimento é indireto, o que quer dizer que tem que ter larva, né? Faz sentido, né, gente? Se o cara é séssil, se ele vive grudado em algum lugar, para ele poder invadir novos ambientes, alguém tem que ser móvel. Se ele é adulto, é séssil, ele tem que ter uma larva móvel. Nesse caso, gente, a larva chamada de anfiblástula ou parenquímula. Meu Deus, que nome horroroso! Essa larva, anfiblástula, parenquímula, ela é uma larva móvel, flagelada, que ela vai lá, fixa num determinado ambiente, num determinado meio, e forma um olinto, uma esponja jovem, que daí então se desenvolve para originar uma nova esponja adulta. Pelo amor de Deus, claro que nomes como anfiblástula, parenquímula, olinto é para as provas muito malucas, muito malucas mesmo, né? Bem pouco provável disso ser cobrado num vestibular
né, como Enem, aliás, mesmo os vestibulares tradicionais, se cobrar é muito pouco provável de acontecer. Estou colocando aqui porque tem nos livros, né, mas é bem pouco provável de alguém cobrar esses nomes tão feios.